tenho o enorme prazer de entrevistar hoje o professor Stavros Chantopoulos, que é uma das maiores autoridades de educação em geral no país e, em particular, educação à distância. Sou um grande fã dele, um grande amigo que gosto muito, tenho profunda admiração e hoje o convidei para uma entrevista para que a gente possa falar um pouquinho de como anda a educação no nosso Brasil. É importante salientar que o professor Stavros foi o responsável pelo programa de educação do atual governo, porém, ainda não implementado. Professor Stavros, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Alberto. É um prazer recebê-lo aqui. Todo meu. Professor Stavros, gostaria de te pedir um diagnóstico da educação no nosso Brasil. Bem, Alberto, a gente tem notado que existe, obviamente, movimento relacionado à educação. Não tenha dúvida nenhuma. Mas eu diria para você que a gente ainda não engrenou nessa pasta. Não vejo engrenagem. Nós tivemos a primeira indicação de ministro, que foi o ministro professor colombiano, né? Vélez, isso, Ricardo Vélez, que efetivamente não atuou. Ou seja, o que o MEC fazia nessa época, nitidamente, era se preocupar em organizar o que eles chamam da parte ideológica, né? Em paralelo, nesse período, obviamente que há despachos, existem portarias, existem aprovações, existem credenciamentos, porque a vida não para, né? E só para você ter uma ideia, nesse período foram aprovadas mais de 70 mil vagas para direito, por exemplo. Uau! Então. Onde eles vão atuar todos eles? Exato. Não é só atuar todos eles. Se a gente alinhar a educação, a gente tem que ter preocupação para sobrevivência para o século XXI. Profissões como o direito estarão sujeitas a uma robotização muito grande, vinda da inteligência artificial, e o profissional terá pouco espaço de atuação. Então, na realidade, de alguma forma, você percebe que não há preocupação em alinhar esses elementos. Com a entrada da segunda indicação, que foi o professor Abrão Weintraub, algumas coisas começaram a se movimentar, tá certo? Mas não há uma planificação clara, não há plano, há ações. Mas né? A gente percebe, professor Stavros, que existe muito antagonismo em vez de conseguir unificar todo mundo em prol de uma causa. É difícil mesmo ou dá para se fazer? Claro que dá para se fazer, mas eu diria para você, eu vou aproveitar e te dizer, quando a ocasião do convite que eu tive para montar um plano e apresentar para o então pré-candidato, nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, eu tive a seguinte visão para a educação, ou seja, tem que ter uma visão. A minha visão era não perdermos mais nenhuma geração. E isso não é perder geração que está nascendo agora. É como é que a gente faz para não perder nenhuma geração que está no seu processo de formação e que quer continuar a sua vida em função de aspectos de formação continuada, etc, etc. Então, quando eu sentei e idealizei um plano, eu imaginei do dia zero do cidadão até o que a gente chama de educação continuada perpétua na vida, tá certo? Ou seja, perpetuando na vida. E esse papel, obviamente, não é do MEC. Mas qual que é o papel do MEC integrando tudo isso? É fazer com que haja política pública que possa ser desdobrada pelos estados e municípios. Então, hoje, o que a gente percebe? Eu não tenho um plano desse. Você pode ver que o MEC está atuando em cima das universidades federais, tá certo? Está atuando com os programas que estavam lá vivos, tá? Nós estamos praticamente agora em época que a gente vai ter que ter o Enem, né? Isso. Mas eu não vi nada que de alguma forma indique que a gente tem uma planificação, porque é complexo e é difícil mesmo. Né? E como eu não estou lá dentro para saber qual que é a ideia que está por trás de tudo que está sendo feito, fica difícil falar por fora, tá certo? Mas, por exemplo, recentemente, aparentemente, bilhões que foram desviados no passado na Petrobras, né? Pelo que a gente apurou aí com tudo que a gente viveu nesses últimos tempos,
uma parte desse dinheiro agora está sendo usado para os ministérios, para de alguma forma desafogar os orçamentos. Então uma parte vai para a educação. Aparentemente há um anúncio que isso será usado para a primeira infância, ou para a educação infantil, né? Isso é importante, porque na minha visão, se tivesse que envidar esforços, a gente tem que trabalhar no que a gente chama dos primeiros 1000 dias da criança. Porque é nesse período que você estabelece a característica de capacitação intelectual do indivíduo, né? Então você tem que garantir proteína, tem que garantir elementos e tal. E isso é tão fundamental que, na minha visão, é um trabalho que a gente previu no plano, né, que seria feito junto com o Ministério da Saúde, né? Então não estamos só falando de creches, por exemplo, a dar suporte às famílias, a mãe, o pai, os pais, ou o que quer que seja, para que eles possam desdobrar o seu dia a dia, né? Porque isso, inclusive, já tem política pública para isso que não está sendo cumprida. Mas estou falando de algo que seja muito mais rompedor, ou seja, que trabalho integrado pode se fazer em termos de educação e saúde para que a gente inicie a não perda dessas novas gerações, né? E em relação ao seu plano, ao plano apresentado, nada foi implementado até agora, não é? Olha, é difícil dizer se houve alguma implementação, porque as interfaces e os comos a gente iria fazer a coisa, eu não tenho como acompanhar, né? Mas dá para ver que, por exemplo, a relação com as universidades federais é uma relação muito complexa e muito complicada. Vai se levar tempo para que você possa fazer com que haja uma inversão. Agora, na educação, a inversão não pode simplesmente a gente polarizar para o outro lado. Claro que existe o fator de correção que você tem que ter, mas a educação é algo que tem que integrar a todos. Então, a gente tem que ter muita, vamos dizer assim, muita sensibilidade em como fazer com que isso aconteça, né? A gente percebe que a educação, além de ser primordial, essencial, imprescindível, é o calcanhar de Aquiles do atual governo. E, na realidade, ele herdou esse calcanhar de Aquiles, sim, né? Porque, se você analisar, as nossas pesquisas, tem pesquisas de altíssimo valor agregado. Isso no material que você preparou. É importante. Temos pesquisas boas e tal, mas, por outro lado, a hora que a gente compara o impacto da ciência em todas as áreas brasileiras no mundo, ele é muito pequeno e ele custa muito mais para ser gerado. Tá certo? Se a gente comparar o perfil do como está uma universidade federal hoje, ela tem muito mais um perfil de partido político do que instituição universitária. E tem jeito de se resolver isso? O trabalho é muito grande, não tenha dúvida nenhuma, tá certo? E se você não tomar atitudes, algumas atitudes, claro, estão sendo tomadas em relação a isso, eu não tenho dúvida, né? De reverter um pouquinho esse processo, mas vai ser um trabalho extremamente árduo. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que, pelo menos, mesmo sem uma liderança mais efetiva do MEC, talvez por não ter esse tempo, né, porque é muito tumultuado o processo, os estados estão, de alguma forma, fazendo sua lição de casa. Os próprios estados, então, isso, no âmbito governamental de cada estado. Só que aí, por exemplo, se perde a possibilidade de você ter um pacto federativo na educação. Então você não tem a uniformidade. Não só a uniformidade, como a troca. Sim. Ou seja, a gente fala numa sociedade que seja uma sociedade colaborativa, igualitária, que a gente tenha tal. A gente não precisa muito para fazer essa integração internamente no país. Então, por exemplo, dentro do que a gente planejou, o MEC teria um papel indutor para permitir que esse tipo de troca fosse feita. E eu não estou vendo movimentos, pelo menos até agora, nesse sentido. Tá certo? Nossa. É um assunto apaixonante, importante, a gente falaria aqui o tempo inteiro, mas isso foi uma pequena prévia, foi um início, e por isso, agradecendo ao professor Stavros, eu gostaria que você mandasse sua mensagem final aos nossos internautas, aos nossos espectadores, em relação a esse tema que, na verdade, mexe com cada um de nós e com cada um de nossos filhos, netos, enfim, com nossas descendências. Olha, eu dedico minha vida à educação há muitos anos já, muitos anos mesmo. E uma coisa que eu descobri principalmente do nosso povo. O povo brasileiro é um povo ávido à aprendizagem, ávido ao conhecimento.
E isso eu garanto porque, à medida que a gente oferta a ele a possibilidade de ter conteúdo de qualidade, ele vai e busca aprendizagem. Então, é nosso papel como educadores, como professores, como gestores educacionais, fazer com que a gente alavanque isso, né? E isso não está bem organizado no nosso país hoje, com certeza, senão não estaríamos nos patamares que estamos. E se não fizermos isso agora, a gente tem 3, 4 décadas para corrigir. Cada dia que passa é um tempo a mais que a gente está adicionando nisso. Muito obrigado, professor Stavros, muito sucesso e conte conosco sempre. Muito obrigado a você.